Agora o clássico paulista que a gente vai ter nas quartas de final da Copa do Brasil. Palmeiras e Santos que chegam em momentos completamente diferentes. O Santos numa crise que não tem fim, né? Não consegue se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Até se classificou na Sul-Americana, também ainda tem essa possibilidade lá na frente. Mas a gente pode também discutir o quanto essas competições atrapalham os times que estão lá embaixo, né? Você, ao mesmo tempo que você quer ganhar essas competições, ela pode atrapalhar uma briga contra o rebaixamento que para o Santos, né, nesse ano, acabando de voltar da Série B, também seria catastrófico. E um Palmeiras que, depois de uma pequena crise, né, a gente também falou bastante isso na semana passada, né, o Palmeiras, toda temporada aparece nesses momentos, né, ele entra numa turbulência ali e, de repente, ele faz alguns resultados muito bons e sai dessa pressão. E o Palmeiras conseguiu fazer isso, se classificou na Libertadores e agora simplesmente atropelou o Vasco no Campeonato Brasileiro, abriu de novo a diferença para o Flamengo para 6 pontos, mesmo com um jogo a mais, mas esse é meio que o cenário que a gente chega para esse Palmeiras e Santos. Ô Marina, eu queria que a gente começasse olhando aqui pelo prisma do Santos. Você acha que se o Santos eliminar o Palmeiras, vai ser o suficiente para salvar o ano do Santos? Olha, eu acho que seria uma bela surpresa. Eu acho que não salvaria. Mas se o Santos conseguir não ser rebaixado, conseguir sair dessa... É como se fosse uma areia movediça que fica ali, né, no Campeonato Brasileiro, quando você entra numa sequência de jogos que você não consegue ganhar. O Santos tem uma vitória nos últimos 5. Então, o Santos conseguindo eliminar o Palmeiras e minimamente reagir ali no Brasileiro e não ser rebaixado, mesmo que não ganhe o título da Copa do Brasil, que eu acho que seria algo bem difícil, acho que ele tira o time mais forte que tá até agora na Copa do Brasil e ganha uma confiança até para o outro mata-mata, né, contra o Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana, que eu acho que vai ser bem difícil para eles. Eu acho que muda muda o astral. Eu acredito que eliminar o Palmeiras para o Santos muda o astral do time para o resto do ano. Ô Pedro, o Palmeiras, reta e direta, sem mureta, depois você pode justificar, mas sem mureta, o Palmeiras tem obrigação de passar o Santos? O Palmeiras de Abel Ferreira já está classificado para as semifinais da Copa do Brasil 2026. Só um detalhe pode tirar o Palmeiras da próxima fase, e esse detalhe se chama Neymar da Silva Santos Júnior. Eu quero os comentários da Marina sobre essa participação de Neymar. Ô Marina, o Neymar é a pessoa que pode ajudar o Santos a eliminar o Palmeiras mesmo? É o detalhe que separa o Palmeiras da classificação? Eu acho que, assim, falando honestamente, eu acho que pode ser, sim. Ele é um jogador que, por mais que esteja longe do que a gente já viu, do jogador que, enfim, encantou, né, o Brasil lá atrás, eu ainda acho que ele tem boa técnica, que ele tem boa condição de, enfim, em um lance ali, encontrar algum jogador, ou ele mesmo fazer um gol, ou o Santos ter um pênalti e ele cobra bem pênalti. Só precisa ter a cabeça no lugar um pouco também, né, porque o Neymar acho que ele tem se... estressado muito, assim, entre aspas, né, nos jogos. Eu acho que ele pode sim, pode ajudar. No sintético ele vai jogar? Vai jogar no sintético? Essa é uma das grandes questões. Eu acho que eu acho que assim, eu acho que ele vai jogar, até porque, pra mim, se ele não jogar, é um claro sinal de que o Santos meio que não tá priorizando a Copa do Brasil, né? Tá, de repente, priorizando a Sul-Americana e a briga ali contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porque você abrir mão, mesmo nesse atual contexto, nessa atual conjuntura, de um jogador como o Neymar, num jogo decisivo de mata-mata, é você assinar realmente um atestado de que você não tá olhando para aquela competição com o mesmo carinho que você tá olhando para as outras, né? Então, para mim, sim. Só para lembrar, Neymar no Campeonato Brasileiro, 11 jogos, 9 participações em gols, tá? Pelo menos aí em números. Então. Assim como o Gabigol, em números ele tá resolvendo, né? Assim, dá para dizer que ele tá fazendo a parte dele, né? Dá para dizer que ele tá fazendo a parte dele. Eu acho que ele tá assim. E também o jogo contra o Vasco, foi contra o Vasco que ele fez um bom jogo, ganhou, o Santos ganhou fora de casa, né? Eu acho que era um jogo ali de 6 pontos, né? De 2 adversários que estão
lutando ponto a ponto contra a zona de rebaixamento, e eu acho que ele jogou bem e, enfim, nessa situação que, na minha visão, era bastante exigente, ele conseguiu performar bem. Então, é isso. Acho que ele tem um peso, sim, para esse clássico. Ô Pedro, antes de a gente entrar aqui no termômetro e no bate-pronto, assim, é óbvio que o Santos chega com bem menos a perder do que o Palmeiras, né? Acho que todo mundo entende, todo mundo olha dessa forma, que o Palmeiras hoje tem meio que a obrigação, né? Por mais que seja futebol, tem a obrigação, é o grande favorito nesse confronto. Você acha que chegando os dois chegando com esse papel, digamos assim, né? O Santos chega com bem menos a perder. Isso pode ser até uma forma de jogar mais leve, de jogar mais solto. E se uma eliminação para o Santos aqui acontecer, né? Pro Palmeiras, no caso, né? O Palmeiras ser eliminado pelo Santos tem um peso maior do que se ele fosse eliminado para um dos outros times que estão nessa Copa do Brasil? Ah, com certeza. Eu acho que a impressão que vai dar se o Palmeiras cai pro Santos agora é que agora não tô brincando, tá? Mas a impressão que dá quando o Palmeiras ele foi eliminado pelo Santos é que o campeão caiu. E assim, como eu falei, não estou brincando, porque você vê o chaveamento, você fala, cara, esses 8 times, quem é o mais forte, o mais qualificado, o que tem o melhor elenco, melhor investimento, tudo fora do campo. É quem? É o Palmeiras. Então o Palmeiras é o grande favorito. Quando você pega o líder do campeonato nacional, da Liga Nacional, contra um time que não tá na zona de rebaixamento agora, eu posso estar errado, mas o Santos está brigando contra a zona, é normal, é comum, é esperado que o palpite pro vencedor seja o campeão, seja o time que tá na liderança da liga e tudo mais. Então, assim, sim, vai ser muito surpreendente, na minha opinião, se o Palmeiras for eliminado. Não tô falando em relação ao histórico do clássico, a camisa, ao escudo, não é isso. Tô falando em relação aos times. E sobre a pergunta se o Santos vai entrar mais leve, eu já não sei, porque eu já não consigo ver em agosto desse ano o Santos entrando leve contra ninguém no Brasil. Ninguém. O Santos pode entrar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e sempre vai ter o fantasma do rebaixamento. O Santos pode ganhar o primeiro jogo contra o Palmeiras e vão perguntar, e o próximo jogo? E no tapetinho? Vai poupar? E o Neymar? Porque na semana que vem tem um jogo contra, sei lá, o Remo, lá no Mangueirão, e é vida ou morte. Porque todo final de semana o Santos joga contra vida ou morte. Então, assim, o Santos prefere morrer na Copa do Brasil e tentar seguir vivo para uma Série A de 2027, ou o Santos vai tentar com todas as forças ganhar um título pouco provável, dois, né, porque tem a Sul-Americana, pouco provável, e em 2027 o Neymar sair para MLS, ter que reformular o elenco, aposentar a camisa 10 de novo, porque o Santos, infelizmente, vai ter que perder as tardes de domingo em Criciúma, contra o Luverdense, porque é o que o Santos, o caminho que o Santos está trilhando, óbvio. O Santos é gigantesco, até um tempo atrás não tinha caído, só que a gente aprendeu com o Vasco, né? Porque um time nunca cai, que não tem como não cair de novo. O Vasco caiu 3, 4 e daqui a pouco tá caindo a 5ª vez. O Santos era tão grande quanto. E daqui a pouco tá caindo de novo. A gente já aprendeu que o time grande não cai, vírgula. Porque no Brasil, o Santos é gigantesco, bicampeão mundial e tá na berlinda de novo. Então, assim, resumindo, não acho que o Santos vai entrar tão leve nesse jogo, porque o fantasminha do rebaixamento ainda tá aqui no ouvido. É por isso que eu digo, time grande cai. Quem não cai é o gigante. O gigante é que não cai. Os grandes caem. Fica esse recado. Os três vão concordar aqui hoje. Os três vão concordar. Exatamente. Hoje tá tranquilo. Hoje não temos divergência nesse sentido. Ó, a produção lembrou aqui, o Santos é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. 26 pontos, 2 só a mais que o Mirassol, que é o 17º, né? O primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Santos realmente não consegue se afastar. Mas vamos fazer aqui agora o termômetro desse confronto. Ô Marina, começando com você. Pressão no Palmeiras de 0 a 10. Pressão no Palmeiras de 0 a 10, 7. Pedro. Cara, eu vou dar um 3, tá? Eu não acho que o Palmeiras... Não acho que o Palmeiras tem que entrar nesse jogo, nesse confronto tão preocupado. Óbvio, se faz uma ida horrível e tem que reverter a volta, aí a pressão aumenta. Mas pré-jogo de ida, eu acho que o Palmeiras entra olhando pro Santos como um adversário tranquilo de passar. Cara, eu não ia nem comentar isso aqui não, mas agora eu vou comentar. Porque pra mim, a pressão no Palmeiras, por incrível que pareça, é 10. E aí eu vou justificar. 10? É 10. Porque é um clássico, mesmo na fase que o Santos tá. É um clássico, você ser eliminado por um rival é sempre complicado. O momento dos times é muito diferente. O Palmeiras é muito favorito. Então, mesmo chegando num clássico, você chegando com esse tamanho favoritismo, e você não confirma isso,
Acho que não deixa de ser um baque ali, não deixa de ser uma coisa pra moral, né? Pra prejudicar a moral pro restante da temporada. O Palmeiras não vence nenhum dos grandes títulos. Pode parecer um absurdo que eu vou falar agora, mas não venceu nos últimos 2 anos nenhum dos grandes títulos. E para esses times como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Cruzeiro, é uma pressão sim. Você tem que ganhar pelo menos um dos grandes títulos ali praticamente todo ano. E a Copa do Brasil tá aberta, como o Pedro falou aqui, sem brincadeira, assim, a Copa do Brasil tá aberta pro Palmeiras. Então realmente talvez seja um momento de, cara, eliminar o Santos, ter um caminho mais tranquilo para pelo menos chegar na final, porque lá na frente, cara, você não sabe o que vai acontecer. O Palmeiras ano passado pegou a LDU na Libertadores e quase foi eliminado, e vai enfrentar a LDU de novo. O Campeonato Brasileiro tá essa briga rodada com o Flamengo, hora um tá melhor, hora o outro tá melhor. Você não sabe como é que esse campeonato vai estar lá na frente. Então, meio que a gente fala tanto da Copa do Brasil ser uma boia de salvação para alguns times, mas acho que o Palmeiras deveria olhar não como uma boia de salvação, mas nesse momento pensar assim, cara, o caminho tá muito aberto, e eu tenho que me classificar aqui de qualquer forma. Então, para mim, por todos esses fatores, eu colocaria aqui uma nota 10, porque uma pressão nota 10. Porque eu acho que se o Palmeiras for eliminado pelo Santos, dependendo do que estiver acontecendo nas outras competições, vira um princípio de crise também. Mais uma, né? Depois da que o Palmeiras acabou de sair, vira um princípio de crise. Por isso, a minha pressão nota 10 pro Palmeiras. E quem não gostou e quer divergir, manda aí nos comentários que a gente debate aqui também. Ó, pressão no Santos, Pedro, começando com você, de 0 a 10. Putz, pensando exclusivamente na Copa do Brasil, né, Leandro? Sim, tem que pensar, na verdade, tem que pensar no cenário como um todo do time. A questão é, pressão para se classificar aqui contra o Palmeiras de 0 a 10. Pô, pior que se eu botar 3 de novo, vai parecer que é um confronto que ninguém quer passar, né? Porque, assim, na minha cabeça, se o Santos for eliminado, desculpa, a briga do Santos não tem que ser a Copa do Brasil. Então, cara, vou dar 3. Agiliza. 3, vai. 3. Marina, bem rapidinho. Pra mim, a nota de 0 a 10, o Santos... como eu acho que o Santos entra mais como franco atirador do que o Palmeiras, obviamente, eu dou uns 6. 6. Ainda tem outra Copa também pra disputar, caso caia. Sim. Eu não vou palpitar porque a gente tá com o tempo estourado aqui, ó. Vamos passar só pro bate-pronto bem rápido, jogo de ida. Lembrando que a primeira partida é na Nubank Arena, né? É Nubank Arena ou Nubank Park? Eu sempre confundo o nome agora. Nubank. Mas é no Nubank Park, né? Boa. Nubank Park. Então, ó, Pedro, começando você. Placar do jogo de ida. Com ou sem Neymar, 2-0 Palmeiras. Marina. 2-1 Palmeiras. Eu vou de 3-0 Palmeiras. Aqui acho que o Palmeiras já vai atropelar na ida pra ficar tranquilo pro jogo de volta.